Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos ver o mito de Prometeu, da mitologia grega. Então vamos lá? Muito bem, Prometeu na mitologia grega. Prometeu em grego, Prometeus, antevisão. É aquele que prevê, aquele que vê, significado de Prometeus. É um titã, filho de Jápeto, filho de Urano e Gaia, irmão de Atlas, Epitemeu e Menoécio. Algumas fontes citam sua mãe como sendo Tétis, enquanto outras como Pseudo-Apolodoro apontam para a Ásia. Também chamada de Clímene, filha de Oceano, foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência, responsável por roubar o fogo de Zeus e dá-los aos mortais. Zeus tê-lo-á punido pelo crime, deixando-o amarrado a uma rocha durante toda a eternidade, enquanto uma grande águia comia durante todo o dia o seu fígado, que crescia novamente no dia seguinte. O mito foi abordado por diversas fontes antigas, entre elas dois dos principais autores gregos, Hesíodo e Ésquilo, nas quais Prometeu é acreditado ou culpado por ter desempenhado um papel crucial na história da humanidade. Pai de Deucalião, em algumas versões, teria criado os homens usando a água e terra, além de ter-lhes dado fogo. Segundo Hesíodo, foi dado a Prometeu e seu irmão Epitemeu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Epitemeu encarregou-se da obra e Prometeu encarregou-se de supervisioná-la. Na obra, Epimeteu atribuiu a cada animal os dons variados de coragem, força, rapidez, sagacidade, asas a um, garras a outro, uma carapaça protegendo um terceiro, etc. Porém, quando chegou a vez do homem, formou-o do barro, mas como Epitemeu gastara todos os recursos nos outros animais, recorreu ao seu irmão Prometeu. Este roubou o fogo dos deuses e deu-os aos homens. Isto assegurou a superioridade dos homens sobre os outros animais. Todavia, o fogo era exclusivo dos deuses, como castigo a Prometeu. Zeus, tendo recebido uma mensagem de Sison, deus da união, descobriu o que Prometeu fez. Então ordenou a Éfesto que o acorrentasse num cume do monte, Cáucaso, onde todos os dias uma águia ou corvo, não se sabe ao certo, dilacerava o seu fígado, que todos os dias se regenerava. Esse castigo devia durar 30.000 anos. Prometeu foi libertado do seu sofrimento por Hércules, que, havendo concluído seus 12 trabalhos, dedicou-se a aventuras. No lugar de Prometeu, o centauro Quiron deixou-se acorrentar no Cáucaso, pois a substituição de Prometeu era uma exigência para assegurar a sua libertação. Versões do mito, Hesíodo. O mito de Prometeu apareceu pela primeira vez na Teogonia, versos 507 a 616, obra do poeta épico grego do fim do século 8 a.C., Hesíodo, filho do titã Jápeto com Climene, uma das Oceânides, era irmão de Menoécio, Atlas e Epitemeu. Na Teogonia, Hesíodo descreve Prometeu como um desafiante inferior à onipotência e onisciência de Zeus. Num célebre episódio, durante um banquete destinado a selar a paz entre mortais e imortais, Prometeu foi responsável por aplicar uma estratagema em Zeus, 545 a 557. Colocou duas oferendas diferentes diante do deus olímpico. Uma delas consistia de uma seleção de carne escondida dentro de um estômago de boi, alimento escondido dentro de um exterior repulsivo, enquanto a outra consistia dos ossos do boi totalmente envoltos em reluzente gordura, algo impossível de ser consumido dentro de um exterior atraente. Zeus escolheu a segunda, abrindo assim um precedente para os futuros sacrifícios, e a partir de então os humanos teriam passado a ficar com a carne dos animais que sacrificavam, dedicando aos deuses apenas os ossos, envoltos numa camada de gordura. O truque enfureceu Zeus, que retirou o fogo dos humanos como forma de retribuição.
Prometeu, por sua vez, roubou o fogo dentro de um gigantesco caule de funcho, devolvendo-o à humanidade. Isto enraiveceu ainda mais Zeus, que enviou Pandora, a primeira mulher, para viver com os homens. Forjada por Éfesto a partir do barro e trazida à vida por obra dos quatro ventos, todas as deusas do Olimpo reuniram-se para adorná-la. Dela descende a geração das femininas mulheres, escreveu Hesíodo. Dela é a funesta geração e grei das mulheres, grande pena que habita entre homens mortais, parceiras não da penúria cruel, porém do luxo. Prometeu, por sua vez, como castigo eterno, foi acorrentado a uma rocha no Cáucaso, onde seu fígado era devorado cotidianamente por uma águia, apenas para vê-lo regenerar-se durante a noite, segundo a lenda, devido à sua imortalidade. Anos mais tarde, o herói grego Heracles, ou Hércules romano, abateria a águia e libertaria Prometeu de seus grilhões. Hesíodo abordou novamente a história de Prometeu em sua obra Os Trabalhos e os Dias, versos 42 a 105. Nela, o poeta fala com maior detalhe da reação de Zeus ao roubo do fogo. O deus olímpico não apenas retira o fogo dos homens, mas também os seus meios de subsistência. 42. Não tivesse Prometeu provocado a ira de Zeus, 44 a 47, comodamente em um só dia trabalharias para teres por um ano, podendo em ócio ficar acima da fumaça, logo o leme alojarias. Trabalhos de bois e incansáveis mulas se perderiam. Hesíodo também expande a história da primeira mulher citada na Teogonia, chamando-a agora explicitamente de Pandora, que significa a que tudo dá. Após Prometeu roubar o fogo, Zeus envia aos homens como retaliação, apesar dos avisos de Prometeu. Seu irmão Epitemeu aceita o presente dos deuses. Pandora foi advertida por Epitemeu para que nunca abrisse o baú do qual ele retirou os atributos que deu como presente aos animais, pois lá não restava nada de bom. Entretanto, Pandora tinha uma característica inerente a todas as mulheres, a curiosidade. Movida por este sentimento insaciável, Pandora abre o baú, e de dentro do mesmo saem todos os males e doenças que afligem a humanidade, tais como pestes, ciúme, inveja, ganância e vários outros. Percebendo o erro cometido, Pandora se apressa em fechar o baú, na tentativa de evitar que todos os males saíssem, e com isso consegue evitar a saída do pior de todos os males, aquele que acaba com a esperança. Por isso, por pior que a situação esteja, o homem ainda consegue ter esperança em dias melhores. O professor de literatura grega da Universidade de Florença, Ângelo Casanova, vê em Prometeu uma reflexão da figura antiga pré-histórica do trapaceiro, que servia para mostrar a mistura do bem e do mal que existe na vida humana e cuja confecção do homem a partir do barro já seria um motivo oriental familiar citado no Enuma Elish. Como oponente de Zeus, era análogo aos titãs, e como eles, foi punido. Bem, como defensor da humanidade, conquistou um status semidivino em Atenas. O episódio da Teogonia, na qual ele é libertado, é interpretado por Casanova como sendo uma interpolação posterior a Hesíodo. Ésquilo, talvez o mais famoso tratamento do mito, possa ser encontrado na tragédia grega Prometeu Acorrentado. Prometeus, Desmotes, tradicionalmente atribuída ao dramaturgo grego Ésquilo do século V a.C. No centro do drama estão as consequências do roubo do fogo cometido por Prometeu e sua subsequente punição por Zeus. A dependência do autor no material de Hesíodo como fonte fica clara, embora a peça também contenha diversas alterações em relação à tradição recebida. Antes de roubar o fogo, Prometeu desempenha um papel decisivo na titanomaquia, assegurando a vitória para Zeus e outros deuses olímpicos. A tortura cometida por Zeus em Prometeu, assim, é vista como uma traição particularmente brutal. O escopo e o caráter das transgressões de Prometeu contra Zeus também são ampliadas nesta versão. Além de dar o fogo à humanidade, Prometeu alega ter ensinado aos homens as artes da civilização, como a escrita,
a matemática, a agricultura, a medicina e a ciência. O maior feito do Titã pela humanidade, no entanto, parece ter sido salvá-la da destruição completa, numa aparente variação do mito das chamadas cinco idades do homem, encontrada nos trabalhos e dias de Hesíodo, durante as quais Cronos e posteriormente Zeus criam e destroem cinco raças sucessivas de mortais. Prometeu afirma que Zeus desejara obliterar a raça humana, que ele, de alguma maneira, teria impedido que isso acontecesse. Ésquilo ainda introduz na história de Prometeu a maneira artificial e anacrônica. Io, outra vítima da violência de Zeus, ancestral de Heracles. Finalmente, assim como Ésquilo dá a Prometeu um papel crucial na ascensão ao poder de Zeus, também lhe atribui um conhecimento secreto que pode levar à derrocada de Zeus. Prometeu ouvira de sua mãe, Gaia, sobre um casamento cujo filho destronaria Zeus. Evidências fragmentárias indicam que Heracles, como na versão de Hesíodo, liberta o Titã na segunda peça da trilogia, Prometeu liberto. Apenas quando Prometeu revela este segredo sobre a queda de Zeus, na peça final da trilogia, Prometeu o portador do fogo, é que os dois se reconciliam. Prometeu acorrentado também inclui duas inovações míticas em termos de omissão. A primeira é a ausência da história de Pandora, restando apenas uma alusão oblíqua a ela e a seu jarro, que continha esperança, 252. Prometeu fez com que esperanças cegas vivam nos corações dos homens. A segunda é que Ésquilo não faz qualquer menção ao truque preparado por Prometeu contra Zeus durante o sacrifício presente na Teogonia. Estas inovações refletem a inversão temática da peça a partir do mito de Hesíodo. Neste, a história de Prometeu, e por extensão a de Pandora, serve para reforçar a teodiceia de Zeus. Ele é um soberano justo e sábio do universo, enquanto Prometeu é culpado pela existência universal da humanidade. Em Prometeu acorrentado, essa dinâmica é transposta. Prometeu se torna o benfeitor da humanidade, enquanto todos os personagens do drama, com exceção de Hermes, denunciam Zeus como um tirano cruel e perverso. Outros autores, ao longo da antiguidade, até por volta do século IV depois de Cristo, cerca de uma dúzia de outros autores greco-romanos recontaram e ampliaram o mito de Prometeu. O detalhe mais significativo acrescentado ao mito, e que pode ser encontrado em autores tão diversos como Safo, Platão, Esopo e Ovídio, é o papel central de Prometeu na criação da raça humana. De acordo com todas essas fontes, Prometeu teria forjado os humanos a partir do barro. No diálogo Protágoras, o personagem título afirma que os deuses criaram os homens e todos os outros animais, porém coube a Prometeu e seu irmão Epitemeu dar a cada um deles as características definitivas. Como nenhuma característica física ainda existia quando chegou a vez dos humanos, Prometeu decidiu lhes dar o fogo e outras artes da civilização. Embora isto talvez tenha ficado explícito apenas na Prometeia, autores como Higino, Apolodoro e Quinto de Esmirna mencionam que Prometeu teria avisado a Zeus que não se casasse com a ninfa marítima Tétis. Assim ela acaba por desposar o mortal Peleu, com quem tem um filho maior que o pai, Aquiles, o herói grego da Guerra de Troia. Apolodoro ainda esclarece uma declaração críptica 1026 a 1029, feita por Hermes em Prometeu acorrentado, identificado o centauro Quiron como aquele que assumiu o sofrimento de Prometeu, morrendo em seu lugar. Refletindo um mito presente em pinturas de vasos gregos do período clássico, Apolodoro menciona o Titã armado como um machado no nascimento de Atena, ou Atena, explicando deste modo como a deusa teria brotado a partir de uma rachadura na cabeça de Zeus. Outros detalhes menores ligados ao mito incluem a duração do tormento de Prometeu, que varia de 30 a 30 mil anos, a origem da águia que comia o fígado do Titã, descrita em Apolodoro e Higino. O casamento de Pandora com Epitemeu, em Apolodoro, os mitos em torno da vida do filho de Prometeu, Deucalião,
em Ovídio e Apolônio de Rhodes, e o papel secundário de Prometeu no mito de Jasão e os Argonautas, em Apolônio de Rhodes e Valério Flaco. De maneira anedotal, o fabulista romano Fedro atribui a Esopo uma etiologia simples para a homossexualidade no episódio em que Prometeu teria se embebedado enquanto criava os primeiros humanos e se confundido ao distribuir as genitálias. Na literatura moderna, ao longo de séculos, vários autores retomaram a história de Prometeu e o colocaram como figura que representa a vontade humana por conhecimento, mesmo tendo que passar por cima dos deuses. A captura do fogo é visto como uma busca do conhecimento pela ciência. Dentre esses autores, o poeta romântico alemão Goethe escreveu um pequeno poema de 8 estrofes sobre a lenda de Prometeu, intitulado de Prometeis, do qual segue-se um trecho. Encobre o teu céu, ó Zeus, com nebuloso véu, e semelhante ao jovem que gosta de recolher cardos, retira-te para os altos do carvalho ereto, mas deixa que eu desfrute a terra que é minha, tanto quanto esta cabana que habito e que não é obra tua, e também minha lareira, que quando arde, sua labareda me doura, tu me invejas. Eu honrar a ti, porque livraste a carga do abatido, enxugastes por acaso a lágrima do triste? Por acaso imaginastes num delírio que eu iria odiar a vida e retirar-me para o ermo, por alguns dos meus sonhos se haverem frustrado? Pois não, aqui me tens, e homens farei segundo minha própria imagem, homens que logo serão meus iguais, que irão padecer e chorar, gozar e sofrer, e mesmo que sejam párias, não se renderão a ti como eu fiz. Goethe descreve um homem extraordinário que se nega a venerar deuses e, como ato de rebeldia, se prontifica a fazer homens segundo a própria imagem, que não precisem venerar os deuses. Essa questão de rebeldia aos deuses e de criação de vida é um tema que permeia a sociedade moderna até hoje. Alguns anos depois da publicação de seu poema, surgia na Inglaterra a figura de Frankenstein, ou o moderno Prometeu, que é um ser criado de vários humanos que ganhou vida através de seu cientista. Porém, essa liberdade de criar homens é muito discutida e não tem consenso geral da sociedade, como é o caso da clonagem, que começou com a ovelha Dolly e até hoje causa discussão entre as sociedades sobre até onde o homem pode ir. Goethe, em sua fase mais madura, parece mudar de opinião, pois escreve outro poema intitulado Limite da Humanidade, Grenzen der Menschheit, onde faz elogios aos deuses e faz um reconhecimento da incapacidade humana. Além dos românticos, Prometeu também era um homem modelo de Marx. Proudhon também recorria constantemente à figura de Prometeu nas suas obras sobre economia e ciência social. Cultos. Prometeu tinha um pequeno santuário na região de Cerâmico, o bairro dos ceramistas de Atenas, a pouca distância da academia, onde também existia um pequeno altar dedicado a ele. De acordo com o autor grego Pausanias, do século II d.C., no local ocorria uma corrida em que os participantes empunhavam tochas dedicada ao Titã. Pausanias também menciona que as cidades de Argos e Opos alegavam ser o local de repouso de Prometeu, e ambas ergueram sepulturas em sua homenagem. Pausanias também menciona que na cidade grega de Panopeu havia uma estátua venerada que alguns alegavam ser Prometeu, homenageado ali por ter criado a raça humana naquele local. Astronomia. Em homenagem ao personagem mitológico, deu-se o nome de Prometeu a um dos 56 satélites de Saturno. A árvore genealógica. Árvore genealógica baseada em Apolodoro. Nós temos Urano com Gaia, né, que geraram Oceano, Tétis. O Oceano, Tétis geraram Ásia, Japeto, com Ásia geraram Atlas, Prometeu, Eptemeu, Menoécio e Prometeu, Deucalião.
Então, essa seria a árvore genealógica baseado em Apolodoro. Então, devem ter outras, né? Ah, muito bem, então nós vamos terminando por aqui e até uma outra oportunidade para a gente falar, abrir um hangout, falar sobre algum outro tema interessante. Obrigado e muito boa noite e muito obrigado. Até a próxima. Grega, Prometeu em grego, Prometeus, antevisão. É, aquele que prevê, aquele que vê, significado de Prometeus. É um titã, filho de Jápeto, filho de Urano e Gaia, irmão de Atlas, Epitemeu e Menoécio. Algumas fontes citam sua mãe como sendo Tétis, enquanto outras como Pseudo-Apolodoro apontam para a Ásia. Também chamada de Clymene, filha de Oceano, foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência, responsável por roubar o fogo de Zeus e dá-los aos mortais. Zeus tê-lo-á punido pelo crime, deixando-o amarrado a uma rocha durante toda a eternidade, enquanto uma grande águia comia durante todo o dia o seu fígado, que crescia novamente no dia seguinte. O mito foi abordado por diversas fontes antigas, entre elas dois dos principais autores gregos, Hesíodo e Ésquilo, nas quais Prometeu é acreditado ou culpado por ter desempenhado um papel crucial na história da humanidade. Pai de muito boa noite. Hoje nós vamos ver o mito de Prometeu, da mitologia grega. Então vamos lá. Muito bem, Prometeu na mitologia Deucalião, em algumas versões, teria criado os homens usando a água e terra, além de ter-lhes dado fogo. Segundo Hesíodo, foi dado a Prometeu e seu irmão Epitemeu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Epitemeu encarregou-se da obra e Prometeu encarregou-se de supervisioná-la. Na obra,